Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Sales e eu venho trazer a respeito do aborto e o que a Bíblia diz a respeito do aborto. Uma das propostas da esquerda é a legalização do aborto. A Bíblia condena o aborto. E nós precisamos estar velando para que a palavra de Deus ela venha se cumprir na minha vida e na tua vida. Nós temos direito à vida. E eu quero trazer segundo o que a palavra do Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, fala a respeito da legalização do aborto. Eu trouxe um texto aqui que ele diz assim: desde o momento em que o Criador soprou vida no primeiro ser humano, as vidas humanas seguintes passaram a dispor da mesma essência. Quando ocorre a concepção, a vida humana é transmitida por sua nova forma individual e singular. Não existe em todo o mundo assunto mais controvertido do que a prática do aborto. Glórias ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao considerarmos essa questão, é preciso questionar o que leva uma pessoa a se arrepender de sua gravidez a ponto de provocar o aborto. O aborto, que é interrupção espontânea ou provocada da gravidez antes do tempo normal, na maioria das vezes torna-se traumático para uma mulher, para a família, que nem sempre estão preparados para enfrentar essa barra. Porque independente de quaisquer posição filosóficas, morais, religiosas, econômicas e etc., envolve riscos físicos e psicológicos inegáveis. Todas as vezes que passa pela cabeça de uma gestante a prática do aborto, porque é alguma coisa anormal ocorreu em sua vida, gravidez indesejada, estupro, problema, aleluia, financeiro, para cuidar do futuro do filho e tantos outros problemas. Aqui se faz uma ressalva aos abortos espontâneos que acontecem por causa das patologias como sífilis, diabetes, intoxicações e outros tipos de moléstias que a mulher pode sofrer durante a gestação. Os abortos provocados são aqueles que ocorrem com pancadas, massagens, duchas e etc. Hoje, os meios de comunicação mostram a liberdade sexual como algo moderno. Os objetivos a atingir a camada mais jovem da população, porque ela representa os consumidores em potencial. Em contrapartida, os jovens mais volúveis acabam seguindo os caminhos não recomendados, aumentando as estatísticas de promiscuidade sexual. Exatamente por estes atos, aleluia, de falso liberalismo da nossa vida moderna, que muitos jovens e muitas jovens se engravidam e se desesperam. Geralmente, a primeira coisa que vem à sua mente é a prática do aborto. O problema começa a se agravar quando o pai da criança não assume a paternidade. No Brasil, o aborto é considerado crime.
a não ser aqueles códigos previstos no Código Penal, quando é aplicado para fins terapêuticos e previsto, aleluia, em caso de estupro. O aborto pode ser praticado por médico quando é o único recurso para evitar a morte de uma gestante. O embrião é um ser destinado a uma vida humana individual e não simplesmente um objeto exclusivo do corpo da mãe, como alguns defensores do aborto argumentam. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1:5: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E ainda que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Deus está ativo na vida do ser humano enquanto ele está no útero. A Bíblia diz em Salmos 139, 13 e 14: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho certeza. Assim diz a palavra do meu Deus, a palavra do teu Deus, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Quase unanimemente, as religiões condenam o aborto, entendendo que a vida humana é intocável desde os primeiros instantes que é concebida. E qualquer alteração afeta a natureza criada pelo Senhor. Do ponto de vista teológico, baseamos nossa posição nos ensinamentos bíblicos. Amém? Glórias a Deus. Nós precisamos, aleluia, como encontrarmos o local certo para nós estarmos nos apoiando. O nosso apoio, ele vem de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, diz: não matarás. Um dos princípios dos 10 mandamentos e da lei de Deus. Desde o momento em que o Criador soprou o fôlego de vida no primeiro ser humano, as vidas humanas seguintes passaram a dispor da mesma essência. Quando ocorre a concepção, a vida humana é transmitida para sua nova forma individual e singular. Qualquer tentativa para interromper a vida, para satisfazer conveniências pessoais, pode ser encarada como desconsideração ou desrespeito de uma vida humana. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, escreveu: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, o destruirá. Porque o santuário de Deus sois vós, é sagrado. Assim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, encontramos referências que desaprovam a prática do aborto e de outras atividades que interferem na verdadeira felicidade do ser humano. A morte, ela não é o fim. Nós precisamos, amados irmãos, entender que nós temos vida após a morte. Nós vamos, naquele grande dia, comparecer perante o tribunal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você, cristão, que tem aí tomado posição de estar apoiando o aborto, você, cristão, que tem aí visto as propostas do socialismo, as propostas da esquerda, que falam sobre o aborto, sobre matar as crianças, sobre destruir
a vida humana, você é tão responsável quanto eles. Preste bem atenção no que Deus está falando contigo, no que Deus está falando conosco. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar posição como homens de Deus e mulheres de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, é hora, é momento de nós estarmos escolhendo o lado certo. O lado certo é do lado daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Amém. Amém? Então, aborto não é legal diante de Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.